Bem-vindos de hoje. Tenho o intuito de fazer um paralelo com algumas coisas que já acontecem em alguns lugares, juntamente com o método Pilates for Kids. Então, o que é um paralelo? São pontos que são incomuns e tem alguns pontos que são divergentes, né? Que divergem. É visto de um jeito, mas acontece de outro. E isso realmente faz a gente perceber no andar, né, do próprio filme o que são pontos importantes, o que a gente tem que ficar atento, o que a gente realmente tem que enxergar, o que o filme me ensina, né? Então, isso realmente faz um paralelo muito interessante e faz realmente a gente perceber que a gente está aprendendo sempre, né? Então, mais do que a pessoa pensar, Vânia, mas eu aprendi isso determinado de uma forma, agora está falando de outra, ou então eu achei que era assim, agora você está me mostrando de outra forma. Eu tenho certeza que vai contribuir, tá? Primeiramente, eu já tinha assistido esse filme, eu acredito que há uns 10 anos atrás, e nunca com o objetivo de tirar lições para mim. E aí, no dia, inclusive, que eu estava com a Martina, e ela estava doente, foi sexta-feira, a gente estava, né, tentando fazer com que ela ficasse mais tranquila, enfim, ela estava doentinha. E aí, passando no Netflix, eu encontro o filme, né? E ela disse: Vamos ver esse, mamãe. Aí eu pensei, mas eu já vi esse, né? Eu lembrava, enfim. E aí, o que a gente não faz para agradar um filho, né? E acabei assistindo o filme. Mas assim, recomendo que quem puder reassisti-los, né? Reassistir, vai fazer muita diferença. E é isso que a gente vai falar hoje. Bom, primeiramente, o filme conta a história, né? De uma família, né, onde tem o Ed Murphy, né, que representa o pai, né, do menino, juntamente com a mãe, e aí ele perde o emprego, né, e ele acaba enxergando, né, uma grande oportunidade. O que isso mostra para nós? Que muitas vezes as oportunidades, elas estão ao nosso lado, mas às vezes a gente não percebe. E por que a gente não percebe? Porque a gente não está olhando para aquilo, porque a gente não está buscando uma oportunidade, porque a gente realmente está achando que, mas isso ninguém vai querer. E por que o Ed Murphy, né, dentro do filme, entende que é uma oportunidade? Porque ele leva o filho dele, juntamente com um amigo dele, que também foi demitido, né, num parque de diversão. E aí, senta ao lado dele uma mulher, né, e ela diz a seguinte frase, inclusive eu anotei aqui para vocês não perderem nada. Se abrissem uma creche legal, iam matar a pau. É essa frase que a mulher fala. Por que ela fala isso? Porque o que ela tem de conceito de uma escola para uma creche naquele momento era uma escola que ela tinha uma linha dura, que era uma linguagem para criança extremamente rigorosa, que não tinha uma visão da criança, que exigia muito além, né, do que ela realmente podia dar à criança naquele momento, e que na visão dos pais tinha ou aquela creche que era extremamente criteriosa, linha dura, de uma forma mais exigida, né? Que realmente os pais não tinham uma outra opção a não ser aquela, ou então uma muito pior, que não tinha condições, inclusive, dos pais colocarem. Então, Ed Murphy, né, dentro do filme, ele vê uma oportunidade quando a mãe diz: se abrisse uma escola, né, legal, iam matar a pau. O que isso fala para você? Que muitas vezes a oportunidade que você está buscando, a oportunidade de aumento de renda, a oportunidade de implementar algo diferente, a oportunidade de enxergar algumas coisas diferentes, pode estar ao seu lado desde que você observe o seu lado, desde que você enxergue que aquilo que você está buscando, né, e aquilo que às vezes você acha que não tem demanda, existe uma demanda sim. E isso mostra principalmente dentro desse conceito, dentro desse filme. E ela fala mais. É um mercado, inclusive, carente. O que ela diz? Não tem escolas para os nossos filhos que não seja tão exigida, que não seja uma linha tão dura, que não seja um valor tão caro como era aquele. Então, o que ela já fala para ele? Que não tem ninguém fazendo aquilo. Isso te mostra alguma coisa em comum com o método Pilates for Kids? Isso faz você enxergar, inclusive, que provavelmente na sua cidade, provavelmente onde você está, não tem ninguém fazendo isso, não tem ninguém ensinando Pilates para criança? E é aí o primeiro ponto em comum, né? Que a gente pode perceber entre a creche do papai e entre o método Pilates for Kids,
que são o quê? Não tem esse mercado, mas existe uma demanda, existe uma busca. Os pais gostariam de ter isso para os seus filhos? Sim, mas como que eles vão expressar isso se não tem essa opção, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção, de que muitas vezes a oportunidade está do seu lado, muitas vezes a oportunidade pode estar batendo na sua porta e pode ser que você não enxergue ela como uma oportunidade. Assim como o colega do Ed Murphy, né? Ele não via aquilo como uma oportunidade. Quem viu aquilo de, poxa, bom, eu estou desempregado, eu preciso de alguém para cuidar do meu filho, né? Eu gostaria de estar com ele, vivendo, vou ter uma renda, porque não posso ficar sem nada. Quem sabe eu não abro alguma coisa para as crianças, né? Então, o primeiro ponto que eu quero que você perceba é esse, é de perceber a oportunidade, e muitas vezes as pessoas já estão falando isso para você. Muitas vezes as pessoas já estão buscando isso. Muitas vezes elas já perguntaram: você já trabalha com Pilates para criança? Você faz algum trabalho assim? E você muitas vezes pode ser a pessoa que diz: não, eu não trabalho com isso, mas não enxerga que existe essa busca, não enxerga que existe essa oportunidade atrás dessa busca dos pais, né? Dessa atividade diferenciada, dessa forma de trabalho especializada em criança, tá? E aí o que acontece, gente? Ele inicia, né? Ele pensa assim: poxa, eu vou poder começar um trabalho que eu posso ter uma renda, não vai ser a minha maior renda. Então ela entra como uma renda, né? Quando ele pensa em abrir a escola de crianças, né? Com a logo, inclusive, né? Creche do papai, como uma forma de entrar um valor, uma renda para ele. Assim como o método Pilates for Kids pode ser essa primeira renda, ou pode ser uma renda extra para você. Então, ali um outro ponto importante de você perceber, que ambos, né, muitas vezes, aquilo que parece para você, mas eu não tenho dinheiro, estou desempregado, eu não consigo, nem isso, aquilo, pode ser uma grande oportunidade de você começar algo que vai te gerar uma renda, que vai te ajudar a sair daquela situação, que vai te tirar do desemprego, que vai te colocar no mercado novamente. Então, tudo pode ser uma questão de visão e de percepção, inclusive, né? Algumas pessoas enxergam aquilo como uma oportunidade, outras não enxergam, né? Então, é muito importante você enxergar que, independente do seu objetivo, ele pode sim ser um grande diferencial, ele vai ser para quem implementar, porque ele pode começar como uma renda extra, né? Como foi o caso dele, e no passar do filme se tornou a sua fonte de renda, né? Então é importante perceber o que começa, né? Tudo começa de um teste, tudo começa de um, vamos tentar, de uma oportunidade, de uma visão de que existe esse mercado, de uma visão de que os pais buscam, de uma visão de que não tem ninguém fazendo, de uma visão de que é um mercado carente, né? Então, muitas vezes, o que para uns é óbvio, para outros não é óbvio. E o filme relata muito isso, porque existiam muitas pessoas lá que poderiam abrir uma creche, que de repente teriam, né, até mais condições, mas não enxergavam o quê? A oportunidade que ele viu, tá? Então, o filme começa dessa forma, né, buscando uma solução de um problema que o Ed Murphy tinha, de ele ter perdido o emprego dele não ter onde deixar o filho. Ele, inclusive, busca, né, outras escolas, ele matricula o filho, inclusive, naquela escola, mas ele realmente não consegue pagar porque o valor é muito alto, porque ele é demitido, e aí ele busca uma outra opção, só que ele não encontra uma opção melhor, né? Então, o que ele se enxerga? Ele se enxerga numa situação em que ele não tem nada a perder, ele não tem nada, porque ele já tinha perdido o emprego, o filho não tinha onde ficar, a esposa estava trabalhando, era quem estava sustentando a casa, e às vezes pode ser inverso na nossa relação, nas nossas situações, onde o esposo, né, às vezes sustenta a casa, e você, às vezes, ao lado feminino, né, acaba se sentindo numa situação que gostaria de ajudar e não consegue. Então, aqui, gente, mostra uma realidade que aconteceu no filme, e que muitas vezes é a sua realidade, né? É um problema, mas que do problema a gente acaba vendo uma grande oportunidade de implementar alguma coisa diferente, tá? E aí segue o filme, né? Então ele começa ali, conversa com o amigo e sugere. Quem sabe a gente começa?
E ele faz um comentário que é muito pertinente aqui. Não deve ser tão difícil trabalhar com criança. A gente já é pai, a gente já tem filho, a gente já conhece um pouco sobre isso, né? E ele, nesse primeiro momento, ele julga, né, aquele empreendimento que ele vai fazer, aquele negócio que ele vai construir, como algo que, qualquer um pode fazer, né? E aí acontece um grande erro, inclusive, para ele. Por quê? Porque ele começa sem preparação, ele começa sem se dar conta que ele precisa conhecer o mercado, ele começa sem ter um método adequado, né, para fazer, e aí ele já começa com um primeiro problema, né? O primeiro problema que ele encontra é realmente as pessoas, né? E principalmente naquela época, né, que existia, imagina homens cuidar de criança, né? Então existia uma discriminação, e aí é o primeiro obstáculo que ele encontra. Mas tem alguém que confia nele e desafia, inclusive. Aquela mãe que disse que precisava de uma creche, que se alguém fizesse um trabalho legal ia matar pau, como diz o próprio filme, essa mãe chega lá e questiona o restante das mães. Mas por que vocês estão falando isso? Onde já se viu, vocês estão sendo preconceituosas. Um pai sabe muito bem cuidar de um filho e tal, e tal, e tal. E aí ela chega nele e diz o quê? Se você não fizer um bom trabalho com meu filho, eu te esguelo. Né? Então ela bota uma pressão nele, né? E aí ele se sente realmente um pouco desconfortável, mas ele não desanima, ele segue adiante, né? E aí segue, né, o processo dele. Ele começa então a matricular as crianças e a primeira coisa que acontece, gente, era de ver, inclusive o filme mostra, né, e é muito visível, né, quando a gente percebe alguém que não está preparado. Alguém que não está preparado para lidar com crianças, vai acontecer a mesma situação que acontece no filme. Uma bagunça. Eles falavam, as crianças não ouviam, eles não tinham estratégia nenhuma de trabalho com as crianças, eles não tinham método nenhum, eles simplesmente achavam que botaria as crianças ali, elas iam ficar sentadinhas como anjos e nada iria acontecer. E é aí um outro ponto que eu quero levantar para vocês. Quando a gente não tem método, quando a gente não sabe trabalhar, quando a gente julga porque são crianças e é qualquer coisa, a gente realmente comete um grande equívoco. Porque aí você realmente não faz um trabalho, aí você realmente não conquista as crianças, aí realmente a coisa não evolui. Então, o segundo ponto que o filme mostra com muita propriedade e com muita clareza é a falta de preparação do profissional que vai atuar com esse público, que é o crianças, que é realmente trabalhar e ver como as crianças estão naquele momento. Então, ele enxerga isso, né? E ele começa a se identificar que eles precisam fazer alguma coisa. Aí eles se dão conta, bom, quem sabe a gente toca uma música, né? A gente canta uma música. Por um período, eles conseguem, mas chega a um outro ponto que já perde o controle de novo. Então, o que te mostra? Que precisa estar preparado para trabalhar com crianças? Sim. Precisa ter um método? Sim. Porque se você não tiver um método que realmente seja efetivo, que realmente saiba atuar com a criança, você perde o controle e, por mais que sejam criança, vira uma determinada situação que você não tem mais o que fazer. Né? Então, o filme mostra o descontrole das crianças, pulando no sofá, subindo nos lugares, rasgando as cortinas, pegando. Vira um caos, né? Porque, na realidade, eles não tinham preparação. Eles julgaram, né? E aqui eu abro um parênteses, né, para dizer que muitas vezes profissionais que já trabalham com o Pilates há muito tempo ou que já conhecem a metodologia do Pilates para adulto, eles creem que trabalhar com criança é da mesma forma. E é aí que acontece o grande problema de que não existe uma comunicação adequada, né? Então, quando você quer colocar uma forma de ensino superior à idade da criança, você realmente perde essa criança, porque para ela não tem sentido, porque para ela não tem qualidade, porque aquilo não está comunicando com ela, né? Então, o segundo ponto importante que você não pode falhar, que você precisa, inclusive, identificar quem você está trabalhando. Não pode começar de qualquer jeito. Não pode achar que porque a criança pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Põe lá qualquer coisa. Não. Você precisa saber e se preparar para atuar com o Pilates para criança, principalmente. E aí, gente, o que acontece?
seguindo aqui, que eu fiz algumas anotações, eu não quero realmente pular nenhuma delas, né? E aí eles começam de uma forma muito errada, né? A primeira coisa que ele chega, ele já começa assim: bom, gente, é o seguinte, as regras vão ser essa. E ele começa a botar várias regras. As crianças olham para ele, e para eles, naquele momento, as crianças, naquele momento, aquele monte de regra não faz sentido, porque não conecta com a criança. Então, não tem uma identidade com elas. O que você precisa construir com ela é algo que dê uma identidade, que realmente seja propícia para ela, que não seja imposta, mas que seja construída, que você possa construir com ela. Então, quando a gente não sabe, o alto nível de colocar um erro ou de botar de fazer de uma forma equivocada é maior. Então ele tem que inserir as regras de uma forma que não é adaptada para criança, de uma forma que é para adulto. E aí é o grande diferencial que você também começa a enxergar, que dessa forma a criança não aceita. Dessa forma a criança não faz. Por quê? Porque a linguagem é diferente, porque a criança não entende o que está acontecendo, porque realmente não é da maneira com que ela vai estar cooperando. Então, ali começa um grande problema também. Se não bastasse tudo isso, entra o que, gente? No meio do filme, a concorrência. O que é a concorrência? A diretora da escola, né? A diretora da classe, da academia Tequim, da academia, enfim, da outra escola, ela realmente começa a perceber. Poxa, faltou um aluno, faltou 2 alunos, né? E aí ela começa a identificar que, se elas não estão aqui, esses alunos, aonde elas vão estar? E ela se dá conta que ela recebeu, inclusive, um panfleto, né, onde eles começaram a divulgar a ideia deles de que iam abrir a academia do papai. Então, quando você enxerga que tem alguém fazendo algo que realmente é um bom trabalho, começa a abrir, né, para quem já está no mercado, algo que se chama concorrência. Então, quando eu digo para você que quando não tem ninguém na sua cidade, você não vai ter essa concorrência, porque ninguém está fazendo aquilo, então você pode ser e vai ser, inclusive, a primeira. Entende? Então, é super importante você se dar conta que quando você não tem concorrência, você sai na frente. Dentro do filme já existia uma concorrência, né? Existia algo que não era exatamente aquilo que ele proporcionava, mas era com o mesmo público. E aí o que essa pessoa faz? O medo, a maneira de não saber o que está acontecendo, ela vai lá e pensa o quê? Eu vou denunciar ele. Só que no momento que ela denuncia ela realmente ajuda ele, porque na realidade vai lá o fiscal e começa a orientar ele tudo o que ele precisa fazer. E aí, nesse momento, ele faz todas as alterações e cumpre tudo aquilo que precisa para estar implementando. Então, muitas vezes, alguma coisa que às vezes a gente acha que é ruim, ela não vai ser ruim, ela vai te ajudar a subir de nível e vai te ajudar a melhorar o seu trabalho. Então, ele começa a ter uma pressão, né? Que é de estar fazendo um trabalho que está incomodando a sua concorrência, mas que ao mesmo tempo está trazendo outras crianças. Por que está trazendo outras crianças? Porque eles começam a identificar, inclusive, que eles precisam fazer algo para agradar a criança. E aqui, gente, é primordial a frase que eu sempre falo: você precisa conquistar a criança. Caso contrário, ela não vai ficar nas suas aulas. E aí as pessoas confundem o conquistar com fazer o que elas bem entendem. Vocês entendem que no início do filme eles deixam as crianças fazer o que bem entendem e vira uma baderna, vira uma bagunça? Então aquele modelo não funciona. Assim como não vai funcionar até hoje. Então é diferente o conquistar como deixar fazer de qualquer forma ou fazer o que bem entende. E aí segue, né, o filme, né, ele segue mostrando algumas coisas super importantes. Chega um colega de trabalho deles, né? E ele conhece um pouco mais sobre criança. E aí o que acontece? Chega a pessoa para fazer fiscalizar, né, a escola e eles de improviso, né, sem organização, sem estrutura, eles dizem para aquela pessoa: "Cuida das crianças", né? Cuida das crianças que a gente vai tentar solucionar o problema que está chegando aqui, que era o fiscal. Aí aquele amigo deles, que na visão deles era fora da casinha, não era meio fora, né, com uma linguagem diferente e tal,
ele se conecta primeiramente com um menino, que era um menino visto, né, pelos pais como, ele está num processo meio torto, o médico acha que ele vai melhorar, e por que ele se conecta? Porque ele enxergou aquilo que o menino estava falando. Sabe quando eu digo que você tem que conectar com a criança, que você tem que conhecer o mundo dela, que você tem que realmente aprender as coisas que ela fala? E esse menino começa a falar numa língua dos desenhos, dos filmes da época. E esse homem, no caso, também gostava daquilo e entende o que ele fala. Então ele vai, né, vai lá interter as crianças e ele começa a fazer algumas coisas, né, de imitação, de imitar animais, tanto é que ele imita uma galinha. Quero ver vocês imitar galinha, ele faz assim, né? E aí eu comecei a perceber, inclusive, que muitas vezes a metodologia do Pilates vai de encontro a essa necessidade da criança de imitação também. E aí o que acontece? Quando eles chegam lá, com o próprio fiscal, eles se deparam com uma pessoa que conhecia as crianças, que conectou com as crianças porque ele baixou o nível, inclusive de entendimento, e ele começou a fazer aquilo que as crianças estavam contribuindo, fazendo igual, imitando. E aí a pessoa que está olhando, e inclusive os donos da creche, eles se surpreendem que como que ele, de uma hora para outra, já se conecta com a criança. Não pode ser algo anormal. Existe algo. E eles perguntam, o que você faz com as crianças? E eis que ele dá uma dica fundamental, né? Ele diz assim, você sabe o que as crianças querem? Né? Se você tivesse na sua empresa, né, onde ele estava, eles foram demitidos da sua empresa, o que vocês pediriam ou fariam para conquistar ou para vender mais para aquele público? E aí eles falam, né? Nós faríamos uma pesquisa de mercado, nós perguntaríamos o que elas querem. E aí o amigo fala o quê? E por que a gente não pergunta para as crianças? E aí o ponto extremamente importante do filme. Eles começam a perguntar para as crianças o que elas gostam, o que elas gostariam de ter, aquilo que elas realmente acham legal. Não quer dizer, naquele momento, é extremamente importante frisar, não quer dizer que eles perguntando o que as crianças querem, ou o que elas gostam, ou o que elas querem se divertir, vão cumprir, eles vão fazer exatamente aquilo. Mas eles começam a ter uma ideia do como eles vão começar a conquistar a criança. Porque a criança está falando. E é aí um ponto importante que nós temos que aprender. Muitas vezes a gente chega com algo pronto e a gente não se comunica com a criança, e a gente não pergunta para a criança, e a gente não cria um elo com a criança, e a gente não faz com que a criança enxergue na gente algo em comum, algo que ela realmente enxergue, que ela realmente se conecte, que ela perceba que você está falando a linguagem dela, que você entende ela. E aí, gente, é muito importante que você anote isso, que você precisa saber o que a criança quer. Quando eu explico para vocês, inclusive, de que a primeira aula é importante, você conversar, você criar esse vínculo, é baseado em quê? Em criar essa comunhão de conhecimento e essa união onde a criança te enxerga, não como um professor, como um instrutor, mas ele te enxerga naquele momento como um prof do Pilates, que ele é mais legal, ele é mais divertido. E não quer dizer que ele não vai fazer um bom trabalho, mas quer dizer que a criança vai estar ali e ela vai estar ao mesmo tempo se divertindo e ao mesmo tempo aprendendo. Então, esse ponto mostra com muita sabedoria, né, o que o filme vem já ensinar. Que para trabalhar com criança, precisa se conectar com a criança, precisa conhecer a criança, precisa ter uma linguagem com a criança, precisa ser algo que dê uma característica da criança. O filme mostra claramente a escola de uma forma muito mais numa questão adulta. Ela tinha um ensinamento, mas para uma linhagem que não era criança. Era muito mais para um público mais adulto. A vestimenta era crianças vestidas como adultos. O ensino era de assuntos dos adultos. A exigência era para um grau mais adulta. E ela não escutava a criança. Ensinava coisas que a criança, naquele momento,
não era a necessidade dela, ela precisava de outras necessidades. E não era levada essa necessidade, era levado assuntos, era levado métodos, era levado ensinos de que a criança não ia usar naquele momento. Sendo que a criança, ela precisa fazer as bases. E aí, naquele momento, gente, fica muito nítido que a escola começa a crescer e ela começa a ser vista por outros lugares e ela começa a ser indicada por outros profissionais, por outros pais. E o que acontece? A escola, teoricamente vista como a melhor, como a linha dura, começa a perder mais alunos para a creche do papai. Por quê? Porque a creche do papai tem uma metodologia diferente. Porque a creche do papai tem um método especial, específico para a criança, que ouviu o que a criança queria, que entendeu o que ela queria, que se conectou com a criança e que aí começa a construir aquilo que realmente faz sentido para a criança. Tanto é que os pais começam a matricular os seus filhos, então, nessa escola. E aí ela fala uma frase muito importante que eu, inclusive, anotei aqui para não deixar escapar para vocês. A funcionária dela pergunta assim, mas o que você vê de oportunidade agora? O que você vê de diferencial? E aí ela fala a seguinte frase, a creche do papai, ela vende diversão com educação. E nós vendemos somente educação. Então, ali mostra para você que por mais que você queira subir o nível, que você queira fazer um trabalho extremamente importante de pilates, que a criança faça, que a criança se desenvolva, que a criança se torne... Você precisa entender que tem que ter diversão. Tem que ter um lazer, tem que ser gratificante, tem que ser lúdico, tem que ser para a criança. Caso contrário, você vai perder para quem estiver preparado. Se você não entender isso, você não vai conseguir fazer um trabalho bem feito, você não vai conseguir levar isso para mais crianças. E é aí que ela já mostra a importância de ter método. Aí ela já mostra a importância de ouvir a criança. Ela já mostra a importância de estar atento àquilo que a criança necessita, de fazer o que ela precisa. Sim, educação precisa ser implementada, mas precisa se fazer algo que a criança também goste. E aí o que ela faz? Eles começam a perceber de que eles começam a crescer, então eles começaram pequenininho. O que eu falo para vocês, gente? Começa grande, aluga um lugar grande, já bota um monte de dinheiro, já compra um monte de equipamentos. Eu falo isso para vocês? Não, eu falo para vocês o quê? Vai devagar, começa a aprender, sabe o que tem que fazer, começa com os acessórios, inclusive, né? Depois eu vou falar sobre o curso, mas comece com os acessórios que são simples, que você não vai gastar muito, com um lugar que você não tenha tantos gastos, e vai crescendo aos poucos, até que você necessite trocar de lugar. E é o que acontece, inclusive, na creche do papai, né? Então, eles começam a crescer, começam a ter mais crianças do que é permitido por lei naquele local, e eles precisam, então, buscar um novo local. E aí, naquele momento, eles começam a identificar que eles precisam crescer, eles precisam ampliar. E aí, eles começam a se questionar entre eles, né? Porque daí tem os três trabalhando, né? E aí um diz, mas esse lugar é legal, esse lugar é bom. Mas a gente não tem dinheiro. Mas isso é difícil. E aí uma fala do Ed Murphy, inclusive, é a seguinte. Para ganhar, precisa investir. Então, se eles querem ganhar mais, eles precisam investir. Caso contrário, eles iam ficar engessados naquele local. O que isso te mostra? Que muitas vezes a gente pensa que, mas eu só vou investir quando eu tiver dinheiro ou quando eu tiver condições. E na realidade, não é assim. Na realidade, você primeiro precisa investir para depois você ganhar. E isso é muito nítido naquele momento. Eles não têm dinheiro, eles não têm como fazer. O que eles fazem? Eles vão em busca de uma forma para realmente fazer aquilo que precisam fazer. Como é que eu posso levantar um dinheiro? Né? E muitas vezes a gente simplesmente diz assim, mas eu queria alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro, então eu não vou fazer. Então, tem muitos profissionais que enxergam oportunidade, que tendam para aquilo, que poderiam mudar suas vidas, mas eles se escondem, teoricamente, numa frase de que eu não tenho dinheiro. E no filme eles mostram nitidamente que o não ter dinheiro é uma questão de o que fazer para levantar o dinheiro. Dentro do filme, eles fazem um evento, né?
eles se reúnem, inclusive, entre eles, para fazer um evento, para levantar um dinheiro, para começar a fazer aquilo. Naquela situação, inclusive, né, a concorrência vai lá e boicota eles, né? Então, boicota eles com o objetivo de fazer com que eles realmente não consigam, né, fazer aquele momento, eles não consigam ir para frente. Coincidentemente, com essa dificuldade, o próprio Ed Murphy dentro do filme, ele tem uma oportunidade de emprego fixo, né? Certo, seguro, e ele naquele momento cede, né? Ele cede para aquilo que ele entendia naquele momento que era mais seguro. Só que passa um pouquinho do filme e ele percebe que algumas coisas na nossa vida são mais valiosas do que simplesmente um próprio emprego, né? Muito bem remunerado, ou um emprego com carteira assinada, com aquela segurança que muitas vezes as pessoas buscam. E ele enxerga, inclusive, nos olhos do filho dele, dizendo: mas papai, eu não vou mais ficar com você? Mas papai, e aí quando que a gente vai estar junto? E aí vai abrir a creche do papai novamente? Enfim, o filme mostra uma questão mais sentimental, de que realmente a gente chega num momento da nossa vida que começa a se pesar o que realmente vale a pena, né? E aquilo que a gente realmente vai investir vai fazer a diferença ou não. Porque naquele momento, Ed Murphy, numa situação, ele se dá conta que ele estava no lugar, mas a cabeça dele, o coração dele estava em outro. E aí ele diz: mas se eu botar toda essa energia, tudo isso que eu sei, tudo isso que eu aprendi, naquele lugar, naquela situação, eu vou fazer aquilo funcionar. E aí eles voltam, né, com o seu amigo, com quem era o seu sócio, e diz: vamos voltar para lá, vamos fazer as coisas acontecer, vamos investir, vamos fazer as coisas realmente se dar conta. E aí ele vai, e daí acho que quem me acompanhou nos stories, eu até gravei nessa parte do filme, onde ele chega na escola, teoricamente, na creche, linha dura, e a diretora está apresentando a escola para os pais novos, né? Todos esses que saíram da creche estavam indo visitar a creche atual, né? A escola, né? Que era a escola referência, e ela começa a apresentar, porque a escola ela realmente tem uma linhagem adequada, prepara as crianças de 4, 5 anos para o vestibular, ela tem 4 línguas, ela realmente foca nisso, foca naquilo, naquele momento. Ela fala uma frase que, inclusive, eu anotei aqui: os seus filhos são como uma samambaia, nós vamos podá-lo para que eles cresçam na direção correta. E aí, o que você entende como samambaia? É algo que está lá. Oi, filha. Olha o que acontece, né? E aí, o que acontece naquele momento? Ó, leva lá em cima, tá? E aí, o que acontece naquele momento? Cadê o papai? Vai lá e pede para ele pôr para você. Ah, ele tá tomando banho. Viu, gente? Quem sabe faz ao vivo, né, os filhos? Dá oi lá pro pessoal aqui, então, já que tu apareceu. Diz oi. Quem que assistiu o filme A Creche do Papai com a Mamãe? Eu. E tu gostou do filme? Conta pro pessoal. Sim. Gostou? Então tá bom. Vamos deixar aqui para... Ó, pera. Vai lá e pede. Tá. Pronto. Então tá bom. E aí, gente, voltando ao assunto, né? Porque a minha filha apareceu aqui, eu tive que dar as orientações para ela. Inclusive, né? Como diz o ditado, a minha vida é essa, né? Então eu acabo associando o meu trabalho juntamente com a minha vida. E aí, gente, o que acontece naquele momento quando ele chega na escola? Qual é o filme? A Creche do Papai, de 2003, que dá uma lição de vida pra gente. E aí, gente, o que acontece? Ele chega na escola e ele se depara com a diretora falando dessa frase. E ele diz, inclusive: eu nunca vi frase mais idiota do que essa. Porque, na realidade, a criança jamais vai ser uma samambaia. A criança já tem atitude, ela já tem instinto, ela já tem personalidade desde que ela nasce. E quando a gente não ouve ela, quando a gente não conhece ela, a gente realmente coloca todo mundo no mesmo patamar, ou na mesma linha. E elas não são crianças iguais, elas são crianças diferentes. E aí ele começa a meio que debater com ela. Não, porque aqui nós vamos ter 5 línguas. E ele diz: mas você já ouviu a língua que a criança fala? Aquilo que ela tem no coração dela, vocês já ouviram isso?
E surpreendentemente, a diretora diz, fica sem falar, porque na realidade não existia comunicação, existia uma imposição, né? E aí, naquele momento, ele começa a questionar os seus próprios alunos, porque ele viu a criança que ele estava trabalhando de uma linha mais amorosa, entendendo a criança, conhecendo ela, percebendo o progresso dela, né? Dentro da idade dela, dentro daquilo que é a base. Às vezes a gente quer que a criança se desenvolva, mas esquece que tem que ter base. E aí, naquele momento, fica nítido o despreparo da escola, que só tinha uma visão, né, de preparar a criança para se tornar um grande profissional, né? Com uma pessoa, né, que era pai, que tinha sentimento, que enxergava que queria estar com um local que fosse educativo, mas que fosse prazeroso para os seus filhos, que seus filhos voltassem felizes e não de uma linha dura como era proposta. E aí, inclusive, né, o vídeo segue mostrando que eles começam, então, a fazer um trabalho ainda mais estruturado, eles aprendem mais, eles começam a organizar melhor, eles ajustam a comunicação, eles começam a fazer uma divulgação maior, e o que acontece? Eles simplesmente conquistam todas as crianças da escola, que era uma metodologia inadequada, que era uma linguagem inadequada, que não era para criança, e ela simplesmente acaba quebrando a escola, né? Então, o que mostra para isso? Que os profissionais que estiverem preparados, os profissionais que conhecerem o público que estão trabalhando, os profissionais que investirem em si mesmo, né, em conhecimento, em clareza, em saber como fazer, esses profissionais vão ser a referência. Esses profissionais vão gerar renda. Esses profissionais vão se tornar o exemplo das suas cidades, desde que busquem algo alinhado ao público que está trabalhando. E é por isso que eu bato na tecla de que quando você trabalha com criança, você precisa conhecer como a criança ela age, como a criança se comunica, como realmente fazer uma ligação com a criança, porque não basta simplesmente você aprender a ensinar um exercício para a criança, não basta você saber todos os detalhes, porque é um público diferente. E só quem conhece esse público consegue enxergar que tudo tem que estar junto. Também não é dar qualquer coisa, é trabalhar realmente o método, é realmente ensinar o exercício, mas de uma linguagem, de uma forma que a criança entenda, que a criança se identifique, que a criança realmente goste. Caso contrário, vai perder o sentido. Caso contrário, você não conecta. Caso contrário, você não se comunica com a criança. E aí ela simplesmente sai pelos seus dedos. Ela experimenta a sua aula, ela faz um tempo e ela escapa. Então, o método que faz toda a diferença, ele tem que ser implementado para que dê segurança para você. O próprio vídeo e o próprio filme mostra muito nitidamente esse paralelo, gente. Esse paralelo, às vezes, da despreparação, da falta de conhecimento daquele público, da falta de estar se associando, de estar enxergando as tendências, inclusive, às vezes de estar só bitolado de uma maneira engessada de trabalho, de uma única forma de trabalhar, de uma única forma de se comunicar. E isso faz com que você realmente não seja um profissional que vai fazer a diferença. Então, o método Pilates for Kids, ele gera uma renda extra, por quê? Porque tudo isso que mostra no filme é o que realmente é falado dentro de uma metodologia. Porque a metodologia entende que a criança tem uma necessidade, que nós precisamos conquistar a criança, que nós precisamos fazer um trabalho que sim, faça ela se desenvolver, que ela realmente tenha um progresso, que os pais percebam o progresso e que a gente tenha a criança junto com a gente. Caso contrário, ela não fica. Caso contrário, assim que algum profissional realmente identificar essa possibilidade, algum outro profissional, às vezes da sua cidade, do seu bairro, estiver vendo essa oportunidade, pode começar antes que você, pode abrir o estúdio, pode ir na escola antes, pode ir no clube antes, pode ir, e aí aquela vaga que ia ser sua, que ia ser como uma renda extra, ia começar como uma renda extra, pode ser que você perca para essa pessoa.
E aí aconteça a mesma coisa que aquela escola, né? Dentro do filme, que mostra muito nitidamente uma escola que não se adaptou, que não enxergou as necessidades, que não percebeu a linguagem, que estava simplesmente focada em fazer um trabalho que realmente não era a necessidade. E aí abre também um parênteses para dizer que muitas vezes a gente quer, né, entregar a criança fazendo os movimentos exatamente corretos, muito lapidados, mas não é o momento. Não é o momento. O momento é da base, o momento é desenvolver aquilo que faz sentido. O momento é fazer com que a criança goste do Pilates para que ela leve para a vida inteira dela. E, coincidentemente, quando você é um profissional assim, você atrai mais crianças. Você traz mais crianças. Quando você traz mais crianças, você aumenta as suas rendas. Você pode estar começando como uma renda extra e pode se tornar a sua principal fonte de renda, assim como o filme. Onde ele começou, né? Para quem está na live desde o início, começou como uma necessidade, como uma busca, inclusive, de resolver um problema pessoal da família dele, né? Porque viu que era uma necessidade, porque as mães falaram para ele, porque ele enxergou que realmente não tinha na sua cidade nada comparado àquilo. E aqui é muito similar ao método Pilates for Kids. É muito similar ao que está acontecendo agora. Você está tendo a oportunidade, inclusive, de estar sendo inserido na próxima turma. Porque, para quem não viu, nós abrimos as inscrições para a turma do curso online Método Pilates for Kids hoje pela manhã. Então, agora, gente, você tem a oportunidade de aprender, de saber, de conhecer o método, de saber o detalhado, de saber o que fazer, de saber como a criança se desenvolve, o que eu tenho que trabalhar com ela, o que realmente faz sentido, como que eu conquisto, né? Todos esses pontos, eles são ensinados detalhadamente dentro do curso. Um curso que foi pensado para quem daqui a pouco não conhece nada de Pilates, como quem conhece, inclusive, para que você tenha segurança, que os pais batam na sua porta e que você saiba o que falar, que você saiba argumentar por que Pilates para criança. Qual é o grande diferencial? Por que você deve, inclusive, inscrever o seu filho no Pilates Kids? Você precisa se comunicar, você precisa conhecer, inclusive, a criança, você precisa conhecer o desenvolvimento dela. O que você ensina para uma criança de 4 anos? O que você ensina para uma criança de 8, de 10, de 13 anos? Você precisa ensinar os exercícios, inclusive, porque também não pode ser simplesmente um monte de brincadeira e dizer que é Pilates. Tem que ter a base, tem que ter os princípios. E dentro do curso, tudo isso é detalhado, esmiuçado, tintim por tintim, de uma forma fácil de aprender, de uma forma efetiva, de uma forma que você certamente vai conseguir replicar, porque não é só você que pode estar replicando, mas outros profissionais e vários outros, inclusive, para quem participou da jornada, viram as pessoas falando, inclusive, de que levaram o método, estão tendo seus resultados, começaram com 2, com 3 alunos, agora estão com 10, com 15, né? Em 2, 3 meses aumentaram as suas rendas. E isso pode ser replicado para quem realmente quer, para quem enxergou uma oportunidade, para quem enxergou que precisa ter um acompanhamento, para quem enxergou que precisa ter um passo a passo detalhado, para não errar, para não começar de qualquer jeito, para começar da forma certa, para começar realmente tendo seus próprios resultados. E hoje está aberta as inscrições para quem realmente quer fazer do método Pilates for Kids uma real fonte de renda, que ela pode começar como uma renda extra, mas que ela pode ser uma renda extremamente fundamental na sua vida. E porque é um público novo, porque é uma demanda, porque os pais estão buscando, porque não tem quase ninguém na sua cidade, e eu posso apostar isso com você, que você pode ser o pioneiro, a pioneira a colocar isso na sua própria cidade ou até mesmo no seu próprio bairro. Existem cidades grandiosas, existem cidades que o bairro é o tamanho de uma cidade pequena. Então, às vezes, você não precisa impactar toda a sua cidade. O seu próprio bairro já mudaria a sua realidade. Desde que você enxergue que existem pontos que fazem você identificar, que fazem você sair daquela situação que às vezes é onde você está. Ah, mas está difícil, Vânia, eu não consigo, eu não tenho esse valor, eu não consigo fazer agora. Mas, gente, aquilo que o próprio filme fala, para ter retorno, você precisa investir. Para ganhar mais, você precisa aprender.
Caso contrário, na mesma situação, no mesmo local, da mesma forma, os resultados vão ser os mesmos. E você não cresce, e você não tem resultado. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.